Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Quarto dia da nossa semana de comemoração de aniversário de 2 anos do canal. Se você tá perdido, essa semana a gente tá comemorando aqui o aniversário do canal, então tem vídeos todos os dias. Já passamos aí da metade da semana, né? Então, se você ainda não assistiu nenhum, você tem 3 vídeos aí anteriores para assistir depois desse aqui. Lembrando aqui que semana que vem, na terça-feira, não teremos vídeo, né? Devido a essa semana cheia de vídeos aqui, semana que vem a gente vai mudar e vamos ter uma live de comemoração também de aniversário aqui, com bolo e tudo mais. Agora eu acabei de lembrar que eu preciso encomendar esse bolo, inclusive. Então eu espero vocês na live da semana que vem. Mas, enquanto semana que vem não chega, ainda temos alguns vídeos para essa semana e vamos direto para o caso. Assim como o caso que eu contei ontem, ele também se passa no Texas. E isso não foi combinado, gente. Foi totalmente, assim, coincidência. O caso se passa no ano de 2016, na cidade de Royse City, no Texas. No dia 9 de setembro de 2016, uma chamada para o 911 é feita e quem faz essa chamada é Chasey Pointer. No começo ela não consegue dizer muita coisa, ela tava assim, parecia que sem fôlego, sem conseguir falar, muito desesperada. Ela conta meio por cima o que tá acontecendo, que o carro dela estava preso, o marido veio ajudar e o marido foi baleado. Era basicamente essa história inicial aqui. A polícia vai até o local onde ela disse que estava para entender exatamente o que estava acontecendo. Quando a polícia chega, ela estava muito desesperada. Ela fala que o carro dela, que era um Jeep, estava preso. Ela aponta para o carro, ele está mais à frente. E ela disse que o marido estava lá dentro, baleado. What's going on? My husband, he went to go help me. My Jeep is stuck in the back, around the corner, and he's been shot in the head, please. Come here. Have a seat. Have a seat. Have a seat. Stay in here. Ela estava muito desesperada, ela quase não conseguia falar. Ela tinha uma respiração muito ofegante, ela gaguejava muito. It's all right. Calm down. Breathe slow. So was anyone else out there with you? No, I was out there by myself. I No. did tell him Was it your husband? What's his name? Robert Pointer. Essa estrada onde ela estava ali, esse local onde ela estava, não era um lugar muito frequentado, assim, por pessoas comuns. Na verdade, eram estradas que fazendeiros utilizavam para passar com máquinas ou até para ir até os seus campos, assim. Não era um lugar que passavam muitos carros. Os policiais estão tentando entender o que está acontecendo. Ela fica tentando explicar, ela fala que ela tem sangue do marido nela, né, no corpo ali dela, nos braços. Ela diz que ele está lá no carro e ela fica perguntando o tempo inteiro se o marido está bem, que é para a polícia verificar qual é o estado dele. Então ela estava assim muito agoniada com essa situação. Ela disse que viu um homem se aproximando e ele simplesmente atirou no marido e depois desapareceu tão rápido quanto apareceu. Então era uma história um pouco estranha, os policiais ficavam questionando e ao mesmo tempo ela não conseguia dizer muita coisa, porque ela estava muito nervosa. Mas no fim de tudo isso, ela explica que naquele dia ela ia sair jantar com esse marido, né? E ela estava indo se encontrar com ele. Só que ela perdeu alguma entrada ali que ela tinha que entrar e ela acabou se perdendo quando ela resolveu ir por outro caminho. E nisso que ela estava tentando encontrar aqui um novo caminho, né, para tentar voltar onde ela estava e ir jantar com o marido, o Jeep dela ficou preso, porque era uma estrada assim com bastante barro, bastante terra. E aí ela liga pro marido pedindo ajuda. Ela fala: olha, estou presa em tal localização, mais ou menos perto disso, daquilo. Quando o marido chega ali, ele estaciona o carro dele um pouco antes de onde estava o carro dela. Acredito que até por medo de ficar preso também, né? Então ele sai do carro dele, vai até o Jeep, senta ali no banco do motorista para tentar manobrar o carro. E foi nesse momento que ela disse que apareceu esse homem, atirou no marido e saiu. Ela disse que não viu quem era esse homem, ela não conseguiu ver a arma também utilizada, ela só escutou o barulho porque ela estava fora do carro. I was looking at my phone, trying to call 911, and then when I looked up, there was nobody there. Okay. You probably think I'm crazy. No, I need to understand. I wasn't there. I need to understand what you saw, okay? And it's tall, and dark. That's all I could see. I didn't see
I didn't see any firearms. Os policiais perceberam que ela estava bastante suja, assim, de lama, mas ela também tinha sangue no corpo dela. Inclusive, ela mesma já falou quando a polícia chegou, né? Ela ficava falando com muito pânico que ela tinha sangue do marido no corpo dela. E isso se deu ao fato, segundo a Chase, que depois que ela escutou o tiro, ela foi até o carro para ver o que tinha acontecido e o marido chegou a cair com a cabeça no colo dela. Então é por isso que ela estava com aquele. Para os policiais, estava tudo muito estranho aqui, porque ela não conseguia falar direito, ela não conseguia se comunicar, ela não conseguia formar uma frase, muitas vezes ela ficava repetindo a mesma palavra, ou às vezes nem conseguia falar. Ela foi encaminhada por uma ambulância, né, para receber ali um oxigênio, os primeiros tratamentos. A atitude da Chase, toda essa história que ela contou, não estava fazendo muito sentido. Então, assim, para os policiais não estava batendo muita coisa aqui. Já de início, a desconfiança que apareceu. E ainda mais porque chegou no momento que a Chase começou a falar adoidado. E aí ela começou a dar vários detalhes de coisas que não eram tão apropriadas ali para o momento. Ela começou a contar coisas sobre o relacionamento dela com o marido. Então ela começou a contar que eles estavam juntos há mais ou menos 6 ou 7 anos, mas que eles estavam passando ali por uma fase de uma separação, de um divórcio. Ela começou a falar também sobre custódia da filha dela e várias coisas nesse sentido. Então, os policiais acharam por bem ler os direitos da Chase, né? Porque ela estava falando muitas coisas nesse momento e tudo parecia muito estranho. Mesmo assim, mesmo com essa atitude dos policiais, a Chase, ela não parou de falar. Ela continuou falando mais coisas. Ela começou a falar sobre casos, sobre traição. Os policiais, nesse momento, estão tirando algumas fotos dela, né? Inclusive dessas partes aí que ela estava suja de sangue, do rosto dela, das mãos, enfim. E ela não para de falar em nenhum momento. E aí, em alguma dessas frases que ela tá falando, dessas explicações que ela tá dando, ela fala um nome, Michael Garza. Ela disse que Michael Garza era um amigo dela e que ela estava com ele antes de se encontrar com o marido. Aí os policiais, né, como tudo nesse momento, estão achando isso estranho. E eles perguntam se ela tem algum relacionamento a mais com esse Michael Garza, se era uma espécie de um namorado, um caso. E aí ela disse que sim, que era um caso que ela tinha. Inclusive, que naquele dia eles tinham feito sexo antes do crime todo ali acontecer. Ou seja, gente, essa mulher, ela tá dando alguns detalhes aqui para os policiais que não faz nenhum sentido, pelo menos aqui nesse momento, com o crime. You and Michael Garza dating or anything like that? Do We- y'all have a relationship? Yes. Did y'all have a date? Was it date night? No, we just hung out. We had sex, obviously. Para os policiais, parecia um relacionamento muito conturbado aqui, né? Entre o marido, que está lá morto dentro do carro, essa mulher, e agora entrou um outro homem. Então, é claro para os policiais que tem muita coisa envolvida aqui. E quanto mais ela falava, quanto mais explicação ela tentava dar, mais suspeita ela ficava. Então, vamos entender como tudo chegou a esse ponto, né? Vamos entender aqui o começo de tudo. Começando pelo próprio marido, que até o momento eu não falei o nome dele, né? O nome dele era Robert Pointer. Ele era um bombeiro e, na verdade, ele era um bombeiro capitão. Ele era um profissional muito respeitado. Ele ganhou vários prêmios de reconhecimento pelo seu trabalho e os seus colegas o admiravam muito. A maioria dos seus amigos e alguns familiares chamavam o Robert de Bob, então provavelmente vai ser assim que eu vou chamar aqui no vídeo. E ele já trabalhava ali no Corpo de Bombeiros há 18 anos. Ele é descrito como sendo um homem muito bom. Ele tinha toda essa imagem de ser um cara grandão e às vezes com uma cara um pouco fechada, mas ele era muito dedicado ao trabalho e muito gentil com as pessoas. Ele trabalhou nos destroços do furacão Katrina, que foi algo muito grande ali para a corporação dos bombeiros, e ele adorava fazer isso, não pela tragédia em si, mas ele gostava de ajudar de alguma forma a comunidade. O Bob era descrito como um gigante gentil. Como eu falei para vocês, apesar dessa imagem que ele tinha, ele era um homem muito doce, assim, muito sensível. E, inclusive, teve um incêndio que ele trabalhou
Nesse incêndio tinha uma menininha que morava nessa casa e ela estava muito atordoada, muito triste com o que tinha acontecido. E ele foi a pessoa que conseguiu acalmá-la, né? Tem até fotos desse momento. Então, ele era esse tipo de pessoa e de profissional, né? Ele era muito sensível, muito empático com o que as outras pessoas estavam passando. Inicialmente, o Bob foi casado com a Amy. Eles se conheceram no ensino médio e foram namorando, se casaram. Eles ficaram 20 anos juntos e tiveram 2 filhas, a Nicole e a Natalie. E eles eram essa família muito feliz, muito alegre. Eles adoravam ali a região onde eles moravam, né, nessa cidade de Royce City. Eles tinham uma energia muito boa, as filhas amavam muito o pai, né? Existia, assim, uma relação muito gostosa na família. Mas em algum momento aqui, a Amy, ela sentiu que o Bob não estava mais tão presente ali no casamento. Ele ficava alguns dias fora, ele saía sem avisar, ela não conseguia saber onde ele estava e não demorou muito assim para ela entender que ele estava tendo um caso. Inclusive, uma das filhas, ela conseguiu encontrar, se eu não me engano, foi na conta do Facebook do pai ou no celular do pai, conversas dele com uma outra mulher. E essas conversas tinham ali um teor bastante sexual. Era nítido que o Bob estava escondendo alguma coisa. E foi nesse momento que elas descobrem que existia uma nova mulher na vida do pai. E essa mulher era Chasey Tyler. Ela tinha 20 anos aqui na época e era auxiliar de enfermagem. Ela era 18 anos mais nova que o Bob. É dito que a Chasey e o Bob se conheceram através de um amigo em comum. Eles se deram bem ali numa primeira conversa, a Chasey começou a se interessar pelo Bob e ela disse posteriormente que desde o início ela acreditava que o Bob estava separado ou pelo menos já estava no processo de separação, que ele não estava com a esposa. Ela disse posteriormente que ela nem sabia também que ele tinha 2 filhas, que ela ficou sabendo isso bem depois, ou seja, que ela não era uma destruidora de lares. Mas enfim, os dois começaram a se conhecer, a conversar, a química ali era muito boa. E parecia que a Chasey, ela estava determinada em ter um relacionamento sério com o Bob. Ou seja, não era só um namorico assim, ela estava realmente interessada em ficar com ele aí para a vida. Então, ela frequentemente ia aonde o Bob trabalhava, ela ia mesmo quando ele não estava lá, porque ela queria mostrar que ela realmente estava interessada nele, que ela queria ficar com ele. Mas o Bob, ele não estava nessa mesma sintonia aí de pensamento, assim, ele não estava encarando isso que ele tinha com a Chasey como um relacionamento sério, né? Até porque ele era casado, né? Então começou realmente como um caso. Só que depois que a esposa dele descobriu o caso, né? O casamento foi por água abaixo de uma vez, ele se separa e aí ele continua com esse relacionamento aí com a Chasey. Eles começaram esse relacionamento ali em dezembro de 2007, aí o casamento terminou e ele continuou. E foi um choque, assim, para as filhas dele também, porque ela era muito nova, as filhas tinham quase a mesma idade, assim, não era uma idade muito longe. E esse relacionamento continuou. Em maio de 2009, os dois tiveram uma filha juntos e em dezembro de 2009 eles se casam oficialmente. Nessa época aqui, o Bob estava com 40 e a Chasey tinha 22. Depois disso, eles viveram aí os 6, 7 anos seguintes juntos, casados. O Bob continuou como bombeiro e seguindo a profissão dele. E a Chasey, ela trabalhava em um consultório odontológico e também fazia bolos para vender. Só que o casamento dos dois, assim, ele começou a decair até muito cedo, assim, aquela magia do casamento durou pouco. Já no terceiro ano ali de casamento, as coisas não andavam muito bem, eles começaram a se distanciar, mesmo dentro de casa, eles dormiam em quartos separados. E segundo o que a Chasey disse posteriormente, não teve nada muito específico que aconteceu, foram vários sentimentos e várias coisas que foram se acumulando. Por exemplo, ela dizia que acreditava que o Bob ainda amava a ex-mulher dele, a Amy, né, que era aquela esposa que ele namorou desde o ensino médio. Ela sentia que ele era arrependido de ter terminado com a Amy, que ele pensava muito nesse casamento que ele deixou lá para trás. E ela também disse que não sentia que o Bob a amava tanto quanto era no início do relacionamento.
A Chase, nesses anos aí de casada com o Bob, ela também teve um emagrecimento muito grande, ela perdeu muitos quilos. E ela disse que o Bob preferia quando ela tinha esses quilos a mais, quando ela era mais curvilínea. E que ele perdeu o interesse também, assim, o desejo por ela por causa disso. Ela também começou a dizer que o Bob era violento com ela, que ele estava fazendo um tratamento para repor testosterona e isso estava afetando o humor dele, então ele falava várias coisas para ela, chegava a ser um pouco ríspido, que ele chegou a ser abusivo com ela fisicamente, psicologicamente. Mas eu tenho que dizer aqui para vocês que aparentemente isso era mentira, porque a Amy, a ex-mulher do Bob, ela disse que jamais durante 20 anos de casamento o Bob sequer ergueu a voz para ela ou foi violento de qualquer maneira, assim. E que essa história aí também do tratamento com testosterona, ela desconhecia. Inclusive as filhas falavam isso, né? Porque a Amy, ela não convivia mais com o Bob, né? Porque ela era ex-esposa. Mas as filhas, sim. E as filhas nunca presenciaram isso. Inclusive, quando elas iam na casa da Chase com o pai, né? Elas nunca presenciaram qualquer tipo de briga entre os dois. Na verdade, o pai sempre foi essa pessoa pacífica, né? E que nunca levantaria a voz para ninguém. Mas a Chase dizia que ela nunca denunciou essa violência que ela disse que recebia do Bob, porque ela não queria que o Bob perdesse o emprego dele nos bombeiros. E o que mais que aconteceu nesse relacionamento aqui para ele ir por água abaixo? Como eu falei, a Chase tinha perdido bastante peso. E quando ela passou por esse processo, ela começou a se sentir mais bonita, mais desejada. Ela percebia que os homens começaram a olhar mais para ela e ela começou a se sentir de uma maneira que ela nunca tinha sentido antes, porque antes, segundo ela se escondia mais. E como o marido não estava demonstrando nenhum desejo por ela, né, porque ela acreditava que o marido preferia ela com alguns quilos a mais, ela começou a sair com outros homens. Nossa, eu falei agora igual um repórter da TV. E ela começou a sair com outros homens. Eu falei bem assim. Bom, vamos lá. E as filhas do Bob, a Natalie e a Nicole, elas perceberam isso. Elas perceberam que a Chase passava cada vez menos tempo em casa, que ela saía arrumada de formas que ela não fazia antes, que ela dizia, por exemplo, que estava indo para academia, mas era 2 da madrugada, e muitas vezes que ela falava que ela estava indo para academia, ela nem estava com a roupa da academia. Então, várias coisas nesse sentido, mas o que começou também a irritar mais ainda as meninas, né, as filhas do Bob, foi que a Chase deixava a filhinha dela, né, que ela tinha com o Bob, que aqui ainda era pequena, simplesmente assim em casa sem nenhum cuidado. Ela saía e ficava horas e horas fora de casa e assim, nem se preocupava com a filha. Então, quando as filhas do Bob começaram a perceber tudo isso, elas meio que pensaram se deveriam contar para o pai ou não. Mas chegou no momento, principalmente nessa hora aí que ela via que a irmãzinha, né, mais nova ali estava sofrendo com tudo isso, elas resolveram contar para o pai. Quando o Bob fica sabendo isso pelas filhas, ele decide pedir o divórcio, assim. Ele já sentia que tinha alguma coisa errada, obviamente, ele já sentia que o casamento estava ruim, mas isso foi, assim, a gota d'água, né? Quando ela começou a deixar a filha sem nenhuma assistência em casa, enquanto ele estava trabalhando. Mas alguma coisa aconteceu aqui, ele resolveu voltar atrás nessa decisão e não pedir mais o divórcio. Ele queria fazer as coisas funcionarem e, segundo os amigos do Bob, talvez fosse porque ele estava aqui nesse momento com 40 anos, ele já estava no segundo casamento e esse casamento estava desmoronando novamente e parecia assim que ele não queria ficar nessa posição, assim, de ter mais um casamento fracassado, dele estar sozinho e agora ele tinha mais uma filhinha. Ele também tinha muito medo de ficar sem a filha, né, que a Chase levasse a filha para longe, então de alguma forma ele queria salvar esse casamento e a família. Ele queria resolver. Mas assim, ele queria resolver, mas ele não confiava mais na Chase. Então o que ele fez? Ele colocou algumas câmeras de vigilância na casa para saber o que ela estava fazendo. E ele colocou uma dessas câmeras bem na porta da frente da casa. Inclusive, um belo dia, assim, no meio da noite, toca a campainha e é um homem tocando essa campainha. A Chase vai atender essa porta e imediatamente ela meio que leva esse homem para a parte de fora da casa, como se o Bob não pudesse ver quem estava ali.
É claro que o Bob viu essas filmagens, né, e ele sabia o que aquele homem estava fazendo ali, provavelmente era um dos amantes da Chase, mas por algum motivo o Bob não quis confrontar a Chase nesse momento. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Bob está muito, muito infeliz. E ele fala sobre isso com os amigos dele, os bombeiros, né? Ele fala o quanto infeliz ele está, como o casamento dele está, o que a Chase está fazendo. E os amigos, eles falavam pro Bob assim, cara, você não precisa passar por isso, você pode se separar, você pode ainda conhecer alguém, você pode viver uma outra vida, né? Você não tem por que você passar por isso. Mas o Bob, mesmo sabendo de tudo isso, ele queria fazer uma última tentativa, que era uma viagem para o México. Era uma viagem em família e ele acreditava que essa viagem pudesse trazer ali novas distrações, uma nova energia, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, a viagem foi péssima, várias discussões entre os dois e inclusive uma em particular, que foi quando o Bob pegou a Chase conversando com outro homem por telefone ali nas férias da família. Então, quando ele volta de viagem, ele estava decidido. Ele queria pedir o divórcio e ele até conversa com um amigo sobre isso pelo Facebook, que tinha chegado o momento que tudo isso ia acabar. Então, o próximo evento que a gente tem aqui é a ligação de 911 que eu falei para vocês, né? Nesse dia que os dois iriam sair para conversar em um restaurante. Aí a Chase fica presa e do nada chega um homem, atira no Bob e a Chase fica toda louca daquele jeito que eu mostrei pra vocês. É claro que nesse ponto aqui vocês já pelo menos têm uma vaga ideia do que tá acontecendo, né? Mas vamos lá, porque essa mulher, assim, gente, é daquelas, vamos lá. Na hora aqui que ela tá sendo interrogada na delegacia já pelos detetives, os detetives já estavam, assim, sacando o que estava acontecendo. Eles começaram a perceber, assim, né, que esse pânico todo que ela tava, essa preocupação, o jeito que ela respirava, era uma encenação. Até porque eles já perceberam desde o início que toda essa atuação dela, digamos assim, todo esse pânico que ela mostrava ter, só acontecia quando ela estava sendo interrogada por alguém. Quando ela era deixada, por exemplo, na ambulância ou quieta ali na delegacia, esse pânico sumia. Outra coisa foi essa quantidade de informações que ela dava desnecessárias nesse momento, né? E quando uma pessoa vai mentir ou quando ela vai esconder alguma coisa de você, muitas vezes ela começa a te dar várias outras informações para te distrair do foco principal, ou muitas vezes também porque está nervosa, né? E era isso que os policiais estavam percebendo aqui na Chase. Então ela começou falando do que supostamente aconteceu, depois ela já falou do casamento, e daí já falou que o casamento não ia bem, e daí já colocou o nome de um cara que era um caso e que inclusive fizeram sexo naquele dia, então era muita coisa ali que não precisava ser dita. Mas vamos lá, sobre o Michael Garza, esse homem que ela trouxe o nome ali aleatoriamente. Que nada é aleatório aqui para essa mulher, né? Que provavelmente ela jogou esse nome aqui porque ela precisa que alguém leve a culpa. O Michael Garza, na verdade, ele era apenas um dos vários homens que a Chase estava tendo um caso aqui no momento dos fatos. Não era um relacionamento sério que ela tinha com ele, nem nada. Inclusive, a polícia descobriu posteriormente que no dia que o Bob levou esse tiro, de manhã, a Chase estava com um homem aleatório. De tarde, ela realmente saiu e foi na casa desse Michael Garza. E à noite, ela ia se encontrar com o marido, o Bob. Já era meio que uma rotina na vida da Chase, ela sair com vários homens e, às vezes, vários homens no mesmo dia. A Chase, ela fica 8 horas aqui na delegacia, dando o depoimento dela, falando tudo que ela sabe, né? E depois já de algumas horas, os detetives já estavam assim, sem paciência, porque eles sabiam que nada do que ela falava era verdade, que ela estava atuando pra caramba. Então, um dos detetives, ele é mais incisivo. Ele começa a dizer, eu sei que você tá mentindo, eu sei que você tá cheia de baboseira aqui pra cima de mim, e eu quero que você me fale a verdade. Aí, ela tinha dito já, e também ela repetia isso, que ela não tinha visto quem era a pessoa, que ela não viu a arma, que ela viu que a pessoa estava inteira de preto, mas não conseguia ver direito, que ela só viu o tiro de longe, ela só escutou, na verdade. Só que aí, quando ela percebeu que aquilo não estava convencendo mais, ela começou a mudar a história. Primeiro, ela se fez, assim, de muito triste, muito atordoada com todo esse momento, e aí ela começa a falar que quem atirou
no Robert, né, no Bob, foi o tal do Michael Garza. Who shot Robert? Can you say that louder for me, please? E ela disse que não tinha ideia do que o Michael ia fazer, de que tudo isso ia acontecer. E a história que ela tá contando agora é a seguinte. Ela disse que o Michael Garza estava ciente aí de todos os problemas que ela estava tendo com o Bob, né? Porque ela falava pro Michael que o Bob era violento, que o Bob estava tentando tirar a filha dela e várias coisas nesse sentido. Então ela disse que o Michael queria apenas conversar com o Bob. Ele queria, digamos assim, dar uma pressionada, uma assustada nele. Então o plano era o seguinte, ele entraria no Jeep da Chase e eles iriam nessa estrada, armariam essa história aí de que ela estava com o carro preso, e aí o Bob chegaria ali, entraria no Jeep e o Michael iria ter essa conversinha com ele. Mas segundo a Chase, ela não sabia que o Michael estava armado, mesmo que essa arma fosse uma espingarda, né, que não é uma arma pequena. Mas ela disse isso, que ela não sabia que ele estava armado, que ela apenas acreditava que o Michael ia fazer uma pressão em cima do Bob para ele parar de atormentar a pobre da Chase. E ela acreditava que era essa a ideia, que jamais ia resultar na morte do Bob. E ela disse que toda essa ideia aí, né, todo esse plano de fazer o carro ficar preso, ligar pro Bob, foi tudo da cabeça do Michael. E, de novo, que ela sempre teve só essa sensação que eles iriam conversar. E aí, gente, vê uma parte aqui da história que é a seguinte. Ela disse que quando o Bob chegou ali no local, né, ela saiu do Jeep e ela foi até o carro do Bob. E aí ela explicou, olha, meu carro tá preso, eu preciso da sua ajuda, vamos até o meu carro. Segundo ela, o Michael estava lá dentro esperando para conversar com o Bob. Nesse caminho do carro do Bob até o carro dela, ela disse que sentiu que o Bob estava usando um perfume que ele usou no casamento dos dois. Ela disse que isso mexeu com ela, com as emoções dela ali, e aí nesse caminho, quando eles estavam quase se aproximando no Jeep, ela gritou, pare. Ela gritou bem alto, para. Ela disse que ela estava falando pro Michael parar. Só que aí vem a questão. Por que parar se ela acreditava que o Michael iria apenas conversar com o Bob? Se ela disse que não sabia que o Michael estava armado? Se ela disse que não acreditava que nada de ruim fosse acontecer? Era só uma conversa. Então por que ela estava mandando o Michael parar? Não faz sentido nenhum, como várias coisas aqui. Mais uma vez, os policiais ficam com aquela cara assim de, sério, você acha que a gente vai acreditar nessa sua história que não faz sentido nenhum? Aí ela começa a mudar algumas coisas, né, dessa história também. Porque daí ela começa a falar que ela viu a arma. Ela disse que viu e que era uma espingarda camuflada. Curiosamente, realmente, o Michael Garza tinha uma espingarda camuflada. Inclusive, acho que até a foto do Facebook dele, ele está segurando essa arma. E aí, os policiais começam a questionar sobre as marcas de sangue que ela tinha no corpo. Por quê? Porque na primeira versão dela, ela disse que essas marcas de sangue eram no momento que o Bob foi atingido, né? Ela correu até o carro para ver qual era a situação dele e ele meio que caiu em cima dela, no colo dela, e esse sangue escorreu ali pelo braço na hora que ela segurou a cabeça dele. Só que os detetives falaram assim, bom, essa versão não se encaixa porque os vestígios de sangue encontrados no seu braço, eles estão assim de baixo para cima, como se o sangue tivesse sido espirrado assim, ó, tipo pra cá, assim, ó. Sabe quando o sangue bateu aqui e veio pra trás? E não ele encostou aqui e escorreu pra baixo, que seria como ela explicou ali, da cabeça dele caída no braço dela. Então, para os policiais, queria dizer o quê? Que ela estava ali do lado, praticamente, do Bob, quando ele recebeu esse tiro. Ela estava muito próxima a ele, porque esses respingos de sangue faziam essa trajetória, realmente de uma espirrada, assim, como se ele tivesse levado o tiro e o sangue espirrou no braço dela.
Bom, depois de todos esses questionamentos, quando a Chase percebeu que talvez ela não fosse escapar dessa, os policiais deixam ela sozinha na sala, né? E isso é visto em vários casos, né? Já alguns que eu trouxe aqui, outros que eu apenas assisti, mas que os detetives, né, os policiais fazem isso realmente para ver se a pessoa tem alguma reação. E eu não sei, gente, se não é de conhecimento geral da nação, né? Mas do nosso aqui, que a gente assiste muito True Crime, a gente sempre sabe que essas salas são monitoradas, que tem câmeras, né? Mas no caso aqui da Chase, parecia que ela não sabia que estava sendo filmada. E aí ela começa a baixar a cabeça, muito preocupada. E chega uma hora que ela fala a seguinte frase: "O que foi que eu fiz?" Quando os detetives escutam isso, né, ela meio que murmurando, se questionando o que ela fez, eles sabiam, né, o que eles já estavam desconfiados, né, que ela estava envolvida em tudo isso. Ela não era uma vítima que apenas viu o seu marido sendo morto. E é claro, eles sabiam que esse Michael Garza estava no meio também. E antes de continuar, só para contar aqui para vocês, nessa entrevista da delegacia, chega um momento que os pais da Chase vão falar com ela. E eu achei, assim, muito triste esse momento, porque ela tá tentando explicar para os pais, assim, eu não fiz nada, eu não sabia que ele ia ser morto. Ela fala essa frase, inclusive. E aí a mãe dela, ela pede, assim, ela até vira de lado, assim, e fala: "Não quero ouvir nada, eu não quero que você me fale mais nada." E ela fica muito atordoada, tanto que ela sai da sala. A mãe, né? Depois ela volta, ela até dá um abraço ali na Chase, mas ela fala assim: "Eu não quero saber de nada do que você fez." E é muito triste isso, porque os pais jamais imaginam, né, que a filha ou o filho, enfim, vai fazer algo nesse sentido, ou vai tramar algo nesse sentido. E aparentemente os pais da Chase gostavam muito do Bob, eram muito presentes ali na vida da família, então foi muito doído para eles também. No dia 15 de setembro de 2016, o Bob foi sepultado. E foi, assim, uma cerimônia muito grandiosa, no sentido de ter muitas pessoas. Muitos bombeiros, policiais vieram homenageá-lo. Inclusive, na igreja onde estava acontecendo, não teve espaço para todo mundo. Então, existia muita gente pro lado de fora da igreja. Foi muito emocionante, muitas pessoas falaram, né? Os bombeiros emitiram comunicados, né, falando o quão tristes eles estavam com essa notícia e de perder um profissional como o Bob. A ex-mulher dele, a Amy, as filhas foram falar também, todo mundo muito emocionado. E a Amy em específico, né, que era aquela primeira mulher, ela ficou sabendo depois de toda essa questão de que a Chase achava que ele realmente amava a ex-mulher e que ele se arrependia de ter terminado o casamento com ela, né? E a Amy ficou muito triste de saber isso, porque aparentemente ela ainda também nutria um sentimento pelo Bob, né? Apesar do que ele fez, dele atraiu, né? Mas sobrou um carinho muito grande dessa ex-esposa para o Bob, assim. Ela fala no documentário que eu usei aqui pra fonte, e dá pra sentir, assim, que ela se emociona muito de falar do Bob, e que ficou ali uma história, né, que terminou de uma forma que não deveria ter terminado, né? Não deveria ter acontecido do jeito que foi. Bom, nesse ponto aqui, a polícia está tentando encontrar o Michael Garza. Ao mesmo tempo, eles estão investigando o celular, o computador da Chase. E eles descobrem, gente, milhares e milhares de mensagens dela com vários homens. Ela tinha vários relacionamentos ao mesmo tempo, no mesmo dia, como eu falei. E uma coisa que eles descobriram que a Chase tinha acesso de alguma forma ao Facebook do Bob. E ela pegou uma mensagem, uma conversa, né, que ele fazia com um amigo, onde ele dizia que ele já tinha se decidido pelo divórcio. Foi logo depois dessa viagem para o México que eu mencionei para vocês. Ele fala isso para o amigo, ele fala que ele já estava vendo advogado, que ele queria ficar com a filha, porque ele sabia que ele poderia ser um pai muito melhor para a filha do que se ela ficasse com a Chase, já que ele sabia que ela deixava a filha sozinha em casa, né? Então ele queria ficar com a filha para ele. E eles descobriram que ela leu essa mensagem e no dia seguinte foi o dia que o Bob foi baleado. Muito provavelmente o Bob acreditava que essa conversa que eles teriam no restaurante era acerca do divórcio, né? Não se sabe exatamente esses detalhes. Mas foi já no dia seguinte que ela leu essa mensagem que ela colocou esse plano em prática com o Michael Garza. Mas eu não sei se vocês vão pensar isso, mas eu pensei.
e em como ela planejou tão rápido assim, né? De um dia para o outro ela planejou já isso e já, né, concretizou esse plano. Pois é, parece que talvez ela pudesse estar planejando isso antes, porque a polícia também descobriu uma apólice de seguro no nome do Bob. Era uma apólice de cerca de 600, 700 mil dólares. Era uma apólice bem alta porque a profissão do Bob era uma profissão de risco, né? Essa apólice, ela tinha sido alterada, pelo que eu entendi, foi alterado o valor dela, né? Foi aumentado esse valor em abril. E eles conseguiram descobrir que já depois que essa apólice foi alterada, que a Chase começou a mandar mensagens para vários homens falando o quão terrível o Bob era. E tentando convencer de alguma maneira que eles dessem um jeito no Bob. E nenhuma dessas mensagens ela pedia assim literalmente, eu quero que você tire a vida dele. Mas ela falava tantas coisas ruins do Bob, né, que ele era agressivo, que era violento, que os homens mesmo começavam a dizer assim que eles precisavam fazer alguma coisa. Alguns homens chegavam a dizer assim, eu vou dar um tiro na cara dele. Então ela instigava isso nesses homens. E como que ela conseguia fazer isso? Com sexo. Só que ela dava também a entender, além, né, do sexo, que ela estava muito apaixonada por esses homens, e especialmente o Michael Garza. Ela falava várias coisas para ele se sentir em um relacionamento amoroso realmente, né? Para ele se sentir amado e desejado. Ela tinha todas essas artimanhas, quando na verdade ele era só um peão na mão dela, né? Ela, como eu vi no documentário, ela só queria alguém burro o suficiente para fazer o que ela queria. Inclusive, era com o Michael Garza que a Chase estava conversando lá naquela viagem que ela fez com o marido no México. Mas a polícia também vai atrás de um outro homem aí, um desses, né, que a Chase estava conversando. O nome dele é Brad Golden. E, inclusive, esse Brad Golden era o cara visto lá na entrada da casa da Chase pelas câmeras de segurança que o próprio Bob colocou. Ele disse para a polícia que ele não sabia que ela ainda era casada. Na verdade, ela disse para ele que tinha se divorciado em 2014. Então, eles tinham um relacionamento. Ele disse que ela ia várias vezes na casa dele e era sempre no mesmo horário. E, inclusive, ele começou a dizer assim que ela sabia convencer. Ele até fala a frase assim, ela era muito boa no que fazia. Vocês já imaginam, né? Ele confirmou a história de que ela falava tudo aquilo sobre o Bob, que ele era um cara abusivo, violento, que estava atrasando a vida dela, mesmo que para esse cara ela falasse que ele era o ex, né? Que era um ex que estava atormentando, que não deixava ela em paz. Ela tentava convencer esses homens a tomar alguma atitude. E só para ficar claro, gente, ela é a única pessoa que reporta isso sobre o Bob. Nenhuma outra pessoa que conviveu com ele, a ex-esposa, as filhas, os colegas de trabalho, ninguém fala que ele era uma pessoa violenta, abusiva, nem nada. É só ela que falava isso. Os detetives também descobriram mensagens que a Chase dizia que ela queria que um dia o Bob morresse em um incêndio. E que ela já estava, assim, decidida também que queria que ele fosse embora. Só que o ir embora dela não é vamos divorciar, né? Nunca é para essa galera, né? É sempre a solução na cabeça deles mais fácil. Vamos tirar a vida dele porque depois disso tudo acaba, né? Nada vai acontecer depois disso e tudo vai estar resolvido. É sempre esses pensamentos que eu não consigo entender. Bom, a polícia conseguiu encontrar a casa do Michael Garza. Eles levam até a SWAT lá na casa dele, entram na casa, revistam tudo, mas ele não está lá. Só que alguns dias depois disso, o Michael Garza resolve se entregar. Ele mesmo apareceu na delegacia, mas de início ele falou que não falaria com a polícia, que ele só falaria com um advogado. A polícia, ela ainda não tinha encontrado, nesse ponto que ele se entregou, né, a arma do crime. Eles não sabiam exatamente, só sabiam que era uma espingarda. Só que 5 semanas depois que o Michael Garza se apresentou ali, eles encontraram essa arma. Um fazendeiro encontrou no lote dele, ali na fazenda dele, essa arma enterrada. E realmente era essa espingarda camuflada. Eles também descobriram que essa arma estava registrada no nome de Matthew Garza, ou seja, irmão do Michael Garza.
E agora sim, a polícia, a promotoria estava pronta para um julgamento. O primeiro julgamento foi do Michael Garza, ele aconteceu no dia 10 de julho de 2018 e ele se declarou inocente. Ele começou a falar uma história de que ele deu a arma para Chase porque ela pediu emprestada e que ela disse que ela mesma cuidaria do Bob, e ele falou que deu a arma para ela porque ele sabia dos abusos que ela estava sofrendo e de como o Bob era violento. Então ele estava dizendo que foi a própria Chase que atirou e que ele nem estava lá. Só que isso rapidamente foi desmentido pelas evidências que a promotoria tinha dos registros do celular do Michael Garza, que mostravam que ele estava no horário do crime, no local do crime. Como eu falei, inclusive, no último caso, né? As pessoas esquecem dos registros do celular. Então, em 20 de julho de 2018, Michael Garza foi considerado culpado de ter matado Robert Pointer e foi condenado a 99 anos de prisão. Então, agora que eles resolveram as coisas aqui com o Michael, era a hora do julgamento da Chase. E como a Chase normalmente fala um monte de coisa que ela não deve falar, e a gente já percebeu isso, a defesa decidiu que ela não falaria no julgamento. Só que mesmo ela não falando ali, ou seja, ela não podendo arruinar nada ali no julgamento, foram mostradas todas as imagens ali da hora que a polícia chega na cena do crime, da entrevista na delegacia, tudo isso foi mostrado. Então, as pessoas que estavam ali puderam ver quem realmente a Chase era, que era essa atriz. Essa pessoa que pode ali criar várias situações e encenar muito bem. Quer dizer, muito bem não, né? Me desculpem por isso. E, gente, uma das coisas da defesa, assim, que eu fiquei em choque, né, que usaram isso no julgamento, foi que eles falaram que a Chase ter ligado pro 911 pedindo ajuda pro marido já demonstrava que ela não queria ele morto. Gente, quantos casos que a gente já viu, só no meu canal aqui, né, fora os outros milhares de casos que tem por aí, que o criminoso liga pro 911 para contar uma história, para fingir que é inocente, e muitas vezes sabendo que a pessoa já está sem vida, então liga para o 911 apenas para parecer inocente, né? E a defesa dizer isso aqui, assim, para mim pareceu muito absurdo, né? Mas enfim, talvez era o que eles tinham. Eles também tentaram pintar o Michael Garza como esse cara obsessivo, que ele queria muito ficar com a Chase, então ele mesmo foi lá e resolveu a situação dele com o Michael, sem a Chase saber de nada. No julgamento, a Chase já estava com um visual totalmente diferente, né? Umas roupas mais recatadas, ela pintou o cabelo de escuro e, assim, algumas pessoas fazem isso, né? Nos julgamentos, assim, para tentar passar essa imagem mais inocente. Às vezes até sem maquiagem, quando é mulher, assim, vão sem maquiagem, vão com o cabelo, assim, o mais simples possível, para tentar mascarar a atrocidade que ela fez. Mas nada disso funcionou. Depois de 4 horas de deliberação, Chase Pointer foi considerada culpada de assassinato de Robert Pointer e ela foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. O dinheiro do seguro de vida do Bob, ele foi dividido entre as 3 filhas dele, né? As 2 do primeiro casamento, a Nicole e a Natalie, e a outra que era filha também da Chase. Não tem o nome dessa filhinha, aparentemente é sigiloso, né? Mas foi dividido entre as 3, o que pelo menos dá um conforto da gente saber que o dinheiro foi para a pessoa certa, né? E que a Chase não pôde tocar em nenhum centavo. E quem tem a custódia da filhinha mais nova são os pais da Chase, mas os pais do Bob e, é claro, as filhas do Bob, né? Elas participam muito ali da vida dessa filhinha mais nova, então é algo bem compartilhado entre eles, porque como eu falei, os pais da Chase ficaram tão atordoados quanto todo mundo com toda essa história, eles não aprovavam de maneira nenhuma o que a filha fez, e eles sempre foram presentes na vida da filhinha e também gostavam muito do Bob. Então, pelo menos, né, essa filhinha mais nova, ela perdeu o pai e perdeu a mãe também, porque ela vai ficar presa o resto da vida. Mas pelo menos ela tem ali esses avós, né, que aparentemente cuidam dela muito bem. Tem um documentário que é do 48 Horas, que vocês sabem que eu assisto muito, porque eu gosto muito da abordagem que eles trazem. Tem a Chase falando, ela já presa, né, ela dá entrevista para esse programa. E ela, gente, ela continua sendo
atriz, né? Ela continua dizendo que ela não sabia, que ela não teve a intenção, que ela não planejou. Ela, quando vai falar do Bob, ela fala assim, tentando parecer uma pessoa meiga, uma pessoa assim que sente muita falta dele. Ela chora em vários momentos, mas assim, sinceramente, não me convence. O que me convence foi a emoção que eu vi dos bombeiros amigos do Bob, das filhas dele, que também falam nesse documentário. Você sente o quanto essas pessoas sentem falta do Bob, o quanto ele era importante para todo mundo. E inclusive a ex-esposa, né? A Amy, ela fala também nesse documentário e ela fala com muito carinho do Bob. Por isso que eu disse ali em certo momento do vídeo que eu senti isso dela, assim, que ela ainda tem esse carinho, né? Essa lembrança boa do Bob, talvez essa coisa de não saber o que poderia ter sido. De qualquer maneira, a cabeça por trás disso tudo é a Chase. Se não fosse o Michael Garza, seria qualquer outro homem, porque ela estava tentando fazer isso com vários homens. E o Michael, assim como eu já citei aqui, foi burro o suficiente para fazer o que ela queria. É muito triste nesses casos, assim, quando acontece uma destruição da família ali por causa de um caso e ainda com uma pessoa tão terrível quanto a Chase, né? O Bob não conseguiu ver isso nela e quando ele percebeu já foi tarde demais. Infelizmente ele não percebeu os sinais antes, quer dizer, ele percebeu, mas ele não quis tomar uma atitude de sair logo desse casamento, talvez também porque ele tivesse algum receio dela, do que ela poderia fazer, a gente nunca vai saber, mas é muito triste perder uma pessoa assim que fazia tanta diferença na comunidade, era tão querido pelas filhas e até pela ex-esposa, apesar de tudo, né? Ele que tinha uma profissão, assim, né, de salvar vidas, que é uma profissão, assim, muito difícil, ele não conseguiu se salvar, né, e perceber o que estava acontecendo. E é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo da nossa semana de comemoração de aniversário do canal. E, inclusive, o dia realmente oficial do aniversário do canal é amanhã, na sexta-feira. Então, é no dia 17. Mas teremos vídeos até domingo, só para lembrar. E eu espero que vocês estejam gostando. Vamos agradecer aos nossos membros queridos, esses nomes que estão aparecendo aqui na tela para vocês. Muito obrigado pelo apoio ao canal. Patrícia Carvalho, membro patrocinadora aqui do canal. E se você quiser fazer parte dos membros, tem um link na descrição, assim como um link também para você me sugerir casos. Chegamos aí no final da quinta-feira, amanhã sextou, mas amanhã também tem vídeo aqui, hein? Então, espero vocês amanhã. Um beijão, se cuidem.